Nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre remir o tempo. Remindo o tempo. Todos nós sabemos, amados, que em nossos dias, uma das reclamações mais recorrentes que as pessoas fazem é sobre a falta de tempo. Constantemente você encontra alguém dizendo: olha, minha vida é muito corrida, parece que a gente não tem tempo para nada. Essa semana estava caminhando com a Eula e encontramos um casal, amigo nosso. Eles pararam o carro e falaram: e vocês não querem uma carona? Eu falei: não, a gente está caminhando, a gente está aqui é para andar mesmo. Ah, que bom, mas vocês estão caminhando, começaram a caminhar. Eu falei: está indo para 5 anos que a gente caminha, pelo menos 2 vezes na semana. Ele: nossa, eu estou precisando, eu estou cheio de dor, e a esposa: eu também estou cheio de problema. Então por que vocês não fazem? Ah, porque nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Então é muito comum as pessoas dizerem que não tem tempo. Porém, quando eu olho para a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos ensina a remir o nosso tempo. E ele fala aqui da comparação do nécio com o sábio. E ele fala que o sábio, ele anda remindo o tempo. A palavra remir significa resgatar. Significa tomar de volta alguma coisa que estava perdida. Então é por isso que ele fala sobre remir o tempo. Porque quando fala de resgatar algo que estava perdido, mais especificamente, remir significa resgatar algo que estava sendo escravizado por outrem, ou algo que estava dominado por alguém. Então quando alguém fala assim: minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo livre, eu não tenho tempo livre para nada. Perceba que a palavra remir tem a ver com resgatar, tem a ver com tirar algo da escravidão de alguém. Então quando eu digo que eu não tenho tempo para nada, eu estou dizendo por tabela que o meu tempo está escravizado por outra coisa, que o meu tempo não está no meu controle, que o meu tempo está dominado por outra coisa. E essa é a reflexão que nós temos que fazer aqui nesta manhã. Que nós, como homens e mulheres de Deus, nós que temos a sabedoria de Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria, nós não podemos permitir que o nosso tempo seja escravizado por nada. O nosso tempo deve estar dominado por nós. Eu tenho que dominar o meu tempo, porque essa é a característica de um sábio. Se eu não dominar o meu tempo vai ser dominado por outra coisa. E quando eu falo sobre tempo escravizado, existem alguns roubadores de tempo, amado. Existem algumas coisas que roubam o nosso tempo. E nesta manhã eu vou meditar com os irmãos sobre como utilizar o seu tempo com sabedoria. Porque o tempo, amados, é o ativo mais precioso que nós temos. Não tem nada mais valioso do que o tempo. O irmão Valdeci comentou aqui algumas semanas atrás, eu não esqueci, sobre o que você preferiria se eu te oferecesse agora 100 milhões de reais ou mais 30 anos de vida. O que você escolheria? 100 milhões de reais, mas você morre daqui a 1 minuto. Ou nem R$1, mais 30 anos de vida. Você escolheria o quê? A vida. Porque o tempo vale mais que o dinheiro. Alguém fala assim: tempo é dinheiro. Mentira, o tempo é mais valioso que o dinheiro. O tempo vale muito mais que o dinheiro. É por isso que alguém fala: eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Não tem como. O tempo perdido já foi, meu irmão. O que você pode fazer daqui para frente, usar ele com sabedoria. Então nós vamos falar sobre como usar o tempo com sabedoria. Mas antes de falar como usar com sabedoria, a gente precisa entender quem são os roubadores de tempo. As coisas que querem escravizar o nosso tempo. Primeiro deles, no nosso tempo. Qual é o primeiro roubador de tempo nos nossos dias, amados? Quem acertar vence. Qual que é? Não precisa nem pregar mais, vocês já sabem que é o celular. Vocês já tiveram a revelação já. Mas não é só o celular, é a internet de uma maneira geral. A internet, irmãos,
é um grandiosíssimo roubador de tempo. E para o brasileiro é ainda pior. Algumas estatísticas dizem que o Brasil é o segundo país no mundo que as pessoas mais usam a internet. O brasileiro usa em média de 4 a 5 horas por dia na internet. Agora vamos fazer um cálculo aqui. 4 horas por dia. O ideal é que você durma cerca de 7 ou 8 horas. Tem alguns que dormem mais do que isso, outros dormem menos. Mas é mais ou menos isso daí, 8 horas. Aí você que trabalha, em média, você vai gastar no mínimo. Se você trabalhar das 8 às 5, quantas horas são? Das 8 às 5, irmãos, 8 a 17, quantas horas são? 9 horas. Mas só que você não fica só no trabalho, você tem que se arrumar para ir para o trabalho, você tem que ir até o local. Então 10 horas por dia você gasta envolvido com o trabalho, para quem trabalha. Só aí já foram quantas horas? 18. Então sobraram quantas? 6. Aí você imagina, 18 horas por dia você está envolvido com o trabalho e dormindo. Sobrou 6 horas. Aí dessas 6 horas a pessoa fica 4 a 5 horas no celular. Aí eu te pergunto, essa é uma forma sábia de usar o nosso tempo? Evidentemente que não. E às vezes nós nos perguntamos, mas por que que Deus não realiza aquilo que Ele prometeu para mim? Por que que eu não estou alcançando aquele objetivo que eu tanto desejo? Por que que passa os anos e eu não consigo mudar de situação, sair da situação que eu estou? Pode ter certeza, está muito relacionado à forma que você usa o seu tempo. Porque se você não domina o seu tempo, se você permite que o seu tempo seja escravizado por outras coisas, você não vai conseguir avançar. Porque Deus é justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E quando a gente fala do celular, irmão, da internet, irmãos, isso daí, irmãos, é uma coisa que é muito útil. Eu trabalho com a internet, o meu meio de sobrevivência é com a internet. Mas o celular, ele não me domina, amados. Eu não permito que a internet me domine. Tem a hora de eu trabalhar, a hora de eu ver, e passou daquilo de lá, eu vou fazer outras coisas. Porque eu não posso permitir que a rede social me domine, que a internet me domine. Quando fala de criança e adolescente, é ainda pior, amado. Se em média um adulto fica 4, 5 horas, um adolescente, uma criança fica muito mais do que isso. As pessoas não conseguem se livrar do celular nem na hora de comer. A pessoa está com o prato, com o garfo numa mão e o celular na outra. Irmão, para com isso, irmão. Isso não é um comportamento saudável. Na hora que você vai se alimentar, deixa o celular de lado. Algumas pessoas colocam o celular em cima da mesa. A pessoa está comendo o celular aqui do lado. Irmão, em primeiro lugar, além de ser uma indelicadeza, é anti-higiênico, porque o celular é uma coisa suja. E você está comendo e com o celular na mão. Você lavou a mão antes de comer, não adiantou nada. Então, irmãos, é o vício que nós estamos tendo nos nossos dias, a internet. As pessoas não conseguem conversar. Você senta num lugar para conversar com alguém, a pessoa está toda hora ali no celular. Não, amado, deixa o celular um pouco de lado. Não vamos ser dominados por essas coisas. Nós precisamos saber dominar. É útil, mas não permita que isso tire o seu tempo. Quantas pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para nada, mas às vezes fica 2, 3 horas por dia vendo uma série, navegando na internet. Mas eu estou esfriando na fé. Tá, mas o que será que talvez está causando isso? Mas eu queria tanto ser um profissional, ganhar mais do que eu ganho. Mas será que você está dedicando o seu tempo para aprender alguma coisa, para se desenvolver como profissional? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas temos que tomar cuidado com estas coisas, amados, que roubam o nosso tempo.